Agora contato com o Dr. Renato Silva, vem trazendo um assunto importante aqui no nosso programa. Lembrando que o Dr. Renato está sempre antenado, está sempre se antecipando às questões que depois invadem a grande mídia. Dr. Renato, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a participação mais uma vez no Farol, viu? Muito bem. Doutor Renato, o consumidor está sempre à espreita de pessoas não necessariamente do bem, né, que acabam pedindo para que esse consumidor fique atento a algumas promoções, e entre essas promoções existe a tal da venda casada. Você faz isso, mas se você fizer aquilo, você ganha um benefício. Como é que funciona isso, doutor Renato? A venda casada nada mais é do que o fornecedor obrigar o consumidor a levar um produto que ele não deseja. Ele não quer levar aquele produto, porém, se ele não levar, ele não quer, ele não adquire o produto que ele tanto quer. Isso é forçar o consumidor a levar uma coisa que ele não deseja, configurando assim como um produto de venda casada. Diante disso, o consumidor ele tem que ficar atento, sim, porque, por incrível que pareça, a venda casada é mais comum do que a gente imagina, né? A venda casada ela está presente em quase tudo que a gente vai consumir. Então, o consumidor ele tem que estar atento a algumas coisas que aparenta ser venda casada e não é. Por exemplo, se você for comprar uma passagem aérea e for determinado que você compre aquela passagem aérea, fique no hotel, o translado seja tudo pela agência que está vendendo, isso é considerado uma venda casada, que é proibido, é vetado. Outra coisa também, você vai comprar um imóvel e o corretor obriga você a fazer um seguro com determinada seguradora. Isso também é proibido, não pode ser feito. Assim como o seguro de carro. Você compra um carro 0 km e aí eles determinam que você só compre aquele veículo se você fizer um seguro com determinada agência, com determinada instituição. Isso sim é considerado venda casada, é proibido, é vetado. Então o consumidor ele tem que ficar atento a essas possibilidades e fazer valer o seu direito. Agora, uma coisa que isso está de novo foi a questão de material escolar. Fui procurado por um cliente que ele foi na escola do filho dele, mandaram material, e aí falaram que ele tinha que comprar o uniforme do filho dele em um determinado lugar, só naquele lugar que vendia. E ele achou um absurdo, ele falou assim, mas como assim só vende nesse local, não tem outro lugar? E aí pode sim ser considerado uma venda casada, assim como o filho tiver que comprar o material em determinada papelaria, aí sim está configurando uma venda casada. Isso tem que ser livre pelo consumidor de comprar o material, tanto o uniforme do seu filho, em outros locais, não em um único local. Então, por incrível que pareça, como disse, a venda casada está quase presente em tudo. Então, compete ao consumidor fazer aquela avaliação e ver o que é venda casada e o que não é venda casada. Até porque nesse caso aí do material escolar, isso aí interfere no que nós conhecemos como livre concorrência, né, doutor Renato? Se só tem um lugar com exclusividade, como é que fica o consumidor? Sim. Sim, exatamente. Você tem que ter a concorrência livre e a partir do momento que é só aquele lugar que faz, é só aquele lugar que é estabelecida a compra já do material escolar, isso sim está configurado sim, na realidade quem está vendendo quanto da escola, né, que está determinando que seja comprada naquele determinado lugar, que aquele é o melhor material, que só o material que seu filho vai usar é só daquela loja. E isso acaba até, vamos dizer assim, gerando preconceito com a própria criança, que só aquele lugar vende aquele caderno, vamos dizer assim, aquele caderno de só com a capa dura, verde, fluorescente. Aí chega uma criança com um material diferente, então isso não é possível. Se o pai perceber isso, conversar com a escola, né? Primeira orientação que eu oriento é conversar com a escola, olha, tem que ter outro lugar, um lugar mais barato, uma segunda opção, para não configurar assim uma venda casada e não ter esses abusos, né? E esses abusos, como eu disse, doutor, são inúmeros, né? Você vai abrir uma conta bancária, aí o gerente já coloca, enfim, um cartão de crédito ali, senão ele não abre a conta sem um cartão de crédito. Fala que está embutido ali, e para que ele possa abrir uma conta para o consumidor, ele tem que fazer a adquirir o cartão de crédito. Assim como o plano de telefonia, você liga, você fala assim, olha, só quero um controle, que é aquela ligação que você paga uma taxa por mês e fica 30, 40 minutos para falar qualquer telefone para qualquer outro.
Aí ele só vende se você levar o pacote de aplicativos. Aí, então, assim, são inúmeros. Outro, a TV. Eu ligo e falo assim, olha, eu quero a internet. Não, mas eu só vendo a internet se você levar o pacote de assinatura de canais. Não, mas eu não quero, eu só quero a internet. E aí você é forçado tanto que você acaba levando canais mesmo sem querer. E aí quando o consumidor fala assim, não, eu só quero a internet mesmo, eu quero que tire, possivelmente o preço da internet fique mais caro que os dois juntos. Então ele acaba levando os canais juntos porque ele não vai compensar a briga. Outro fator, doutor, que eu deixo muito importante é que deve sim o fornecedor, tá? Desculpa, fazer prova de tudo que ele fez, tá? Tudo que ele está comprando, tudo que ele está adquirindo, para que ele não tenha nenhum problema. Então ele deve fazer a comprovação desses fatos, tá? Ah, eu estou ligando, existem outros materiais. Ah, então ele deve fazer, bater print, colocar um anúncio ali que está sendo venda casada, no caso da internet, comprovando que é a venda casada. Então ele tem que fazer essa comprovação. Eu acho que é fundamental, nesses casos aí, doutor Renato, por exemplo, você quer uma assinatura de um serviço a cabo, internet, simplesmente internet. A operadora que oferece esse tipo de serviço, ela tem que ter um preço por esse serviço, preço X. Eu acho que ela tem o direito de falar, olha, só que eu posso te dar um abatimento se você também levar um outro tipo de serviço. Mas é fundamental que ela possa oferecer ao consumidor apenas aquele produto. Eu acho que é isso que diferencia um pouco, né, doutor Renato? Sim, isso diferencia e faz que não vai ser configurada a venda casada. Se ele colocar um preço que o outro produto seja mais caro que os dois juntos, está configurada a venda casada, né? Então, por isso que eu falo assim, existem muitas formas de vender, né, que é configurada a venda casada, e existe aqueles produtos que não é venda casada. E aí que a gente iria entrar nessa questão. Existem coisas que não tem como você vender um produto sem o outro. Por exemplo, eu vou na padaria e vou comprar um pão de queijo, ou no mercado. O pão de queijo ele não vai dar o peso suficiente para que a pessoa possa passar o valor do pão de queijo. E isso aconteceu na vida real comigo, de um cliente que eu vi acontecer na minha frente, ele brigar com a atendente falando que ele era venda casada, que ele só queria um pão de queijo, ele tinha que levar dois, que não dava peso. E isso o mercado ele pode se negar a colocar somente um pão de queijo ou dois para dar o peso mínimo. Isso também pode ser configurado, por exemplo, no restaurante. A pessoa fala assim, olha, eu quero 2 pedaços de carne. Não, só vendo uma porção inteira. E a pessoa fala, não, isso é venda casada, você não pode vender uma porção inteira, sendo que eu quero 2 pedaços de carne. Gente, isso é inviável, isso não é, o consumidor tem que entender que existe um abuso também por parte do consumidor. Não tem como uma churrascaria acender uma churrasqueira para assar 2 pedaços de carne porque o consumidor quer 2 pedacinhos de carne. Então ele pode limitar ali um determinado peso, uma determinada quantia de porção. Então, isso, se ele determinar um peso para fazer uma porção, ou uma quantidade para fazer uma porção de carne, isso não é considerado venda casada e também não é considerado um abuso. Então, essas coisas o consumidor tem que ficar atento para não confundir o seu direito, né, e sobrepor o direito do consumidor também do fornecedor. Então, esses cuidados que deve ter, às vezes até eu falo assim, passar vergonha alheia, porque pode o mercado se negar colocar um pão de queijo, pode também o dono do restaurante colocar um limite para que ele possa vender o produto. Então, assim, isso não é considerado. Outra coisa que é muito comum, assim, vamos supor, tem 2 amaciantes pelo preço 1, leve 2 e pague 1 no mercado. A pessoa fala assim, vamos supor que esses 2 amaciantes estão por R$30. Você fala, não, eu quero levar um só por R$15. Gente, isso não é venda casada, você pode levar um só por R$15. Ali é uma promoção realmente do produto. Ah, mas eu quero levar os 2 pela metade. Como se trata de uma promoção, não é considerado uma venda casada, então pode ser feito sim, não tem nenhum problema. Perfeito. Bom, para a gente encerrar, Páscoa está chegando, daqui a pouco está logo à frente aí, e nós temos a questão também de brinquedos que são colocados em guloseimas aí, chocolates, ovos de Páscoa, tem o Kinder Ovo também. Isso é uma polêmica e tanto, hein, doutor Renato? Essa questão do Kinder Ovo, acho que desde a minha faculdade é uma questão muito polêmica, ou não é venda casada, porque a pessoa compra o chocolate, mas na realidade é criança, ela compra o chocolate, mas não é por conta do chocolate, é por conta do brinquedo que está ali dentro.
Então, mas eu quero levar só o chocolate, eu consigo? Não, você tem que levar o chocolate e o ovo. O fio da meada, esse olhar ali nítida ali, é considerado uma venda casada. Porém, vamos ser realistas, é uma jogada de marketing gigantesca, foi muito inteligente quem fez isso. Eu entendo que não seria uma venda casada, mas existem discussões seríssimas, inclusive acho que na cidade de São Paulo teve até um projeto de lei para vetar a venda de produtos com brinquedo. Existem lanches também, que só vende o lanche se tiver o brinquedo. Então, assim, é uma discussão séria, porque às vezes eu quero que o meu filho quer comprar um brinquedo de determinada lanchonete. Só que eu não quero que ele come um lanche, ele só quer o brinquedo. E quem tem criança em casa sabe como que é complicado. E você acaba comprando o lanche, ou até mesmo o chocolate, né, o Kinder Ovo, por conta do brinquedo, que, por exemplo, o Kinder Ovo, meu filho praticamente não come chocolate, ele só quer o brinquedo. Então, é uma discussão que vai muito além, mas ainda não existe uma coisa definitiva. Porém, a gente tem que entender o seguinte, vamos dizer, o Kinder Ovo é vendido no mundo inteiro, no país, em todo lugar, e só no Brasil vai ter que ser vendido separado. Então, temos que ter o bom senso também, e cabe aos pais também orientar o filho e falar, olha, você não vai levar porque eu não acho legal, quando tiver, a gente compra, e não fazer disso aí um furdunço todo. Mas o PROCON está de olho em sim, porque está havendo um abuso também por parte dos fornecedores, né, com os brinquedos. Então, assim, tem que ter um bom senso aí, levar em consideração também tanto o lado do fornecedor quanto do consumidor, e os pais orientar também os filhos. Só para finalizar, doutor, o caso também do iPhone sem um carregador. O PROCON também foi em cima, né, porque não pode vender o celular sem o carregador, é mais ou menos vender um carro, né, sem a direção. Então fala, não, eu estou vendendo o carro, mas você coloca a direção que você quiser, ou estou vendendo o carro, você coloca o pneu que você quiser. Isso sim é considerado uma venda casada e o PROCON já está tomando as providências. O iPhone justificou falando que era para não ter perca, que era para usar o antigo carregador, e parece que não dá certo, então isso é uma discussão que vai muito além. Deu muita polêmica, realmente, muito bem lembrado. Doutor Renato, mais uma vez, esclarecedora a sua contribuição para o nosso programa. Só posso agradecer e aguardá-lo na próxima semana. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Muito obrigado, boa semana e bom trabalho a todos. Boa semana, bom trabalho para todos nós.